Episódio de hoje: A Megera do Medo. Sexta-feira, 10 de julho. O povo de Gotham está chocado com os ataques aos 4 jovens dias atrás. Com os últimos acontecimentos, as pessoas estão temerosas quanto ao que pode acontecer a partir disso. Chaves chega à Caverna Vermelha, onde Kiko, Chiquinha e Jaiminho analisam os ataques registrados pela polícia. A expressão dele revela tensão. Chiquinha, frente ao computador, diz: as 4 vítimas tiveram alta do hospital essa manhã. Nenhum ferimento real. Mas os 4 relataram a mesma coisa: pavor extremo, surtos psicóticos. Eles viram monstros, cobras, aranhas, fogo, todos diferentes, disse Kiko. Eles precisarão de acompanhamento psicológico por tempo indeterminado, disse Chiquinha com pesar. Chaves anda pensativo pela caverna. Esse gás tem alguma toxina envolvida. Esses ataques podem ter sido apenas por vingança, mas não vai ficar só nisso, disse ele. Você acha que temos que nos preocupar com algo maior? Perguntou Kiko. Jaiminho, tomando a palavra, diz: quem já comprovou o tipo de poder que tem nas mãos e o estrago que pode fazer, não vai se contentar em apenas se vingar. Pensativo, Chaves diz: sem dúvidas ele vai querer usar isso para algo maior quando perceber o tipo de poder que esse gás tem. Se ele já não tiver percebido. E agora? Perguntou Chiquinha. Agora precisamos descobrir a identidade dele e pará-lo o mais rápido possível, respondeu Kiko. Foto, vídeo, fio de cabelo, qualquer coisa que possa nos levar a esse agente do caos, disse Chaves, já colocando a armadura de Red Bat quando seu celular vibra na mesa. Curiosa, Chiquinha olha e vê uma mensagem da Patty dizendo: você pode vir um pouco mais tarde? E não é que vermelho é mesmo a cor do amor, disse Chiquinha, entregando o celular a Chaves. Caramba! Esqueci que tinha chamado a Patty para sair hoje à noite, disse Chaves preocupado. Ele olha para Kiko e pergunta: Kiko, você pode ir investigar hoje no meu lugar? É sério? Perguntou Kiko. O Kiko? Investigar? Tá falando sério? Perguntou Chiquinha. Desculpe a indelicadeza, patrãozinho. Mas o senhor não acha uma imprudência terceirizar essa responsabilidade para o Kiko? Questionou Jaiminho. Preciso convencer a Patty que tem uma vida normal. Ela está começando a desconfiar de mim. Começou a fazer perguntas. Tá ligando os pontos, respondeu Chaves. Todos ficam paralisados ao ouvir aquilo. Kiko se aproxima devagar e pergunta: como assim? Ela sabe de alguma coisa? Ainda não. Mas está perto. Ela notou que estou cansado, sempre fora. Ela é inteligente. Muito. Preciso despistá-la. Não posso deixá-la se envolver nisso, disse Chaves com voz cansada. Mas a Patty, ela sempre foi de confiança. Ela nunca usaria isso contra você, disse Chiquinha. Com emoção, Chaves diz: eu sei. Mas não quero ela envolvida. Estamos mexendo com gente muito perigosa. Não é sobre ser confiável ou não. É sobre manter ela viva. Enquanto isso, numa casa simples do bairro de Oncelote, o professor Patrício Pombos está sentado à mesa de seu quarto de estudos. Ele olha para uma fotografia dele com Jonathan Calvillo na época em que eram professor e aluno. O que foi que você fez? Disse ele com lágrima nos olhos. Ele enxuga as lágrimas e vai até a cozinha. Ele abre a gaveta do armário e pega um remédio. Porém, quando se vira, dá de cara com uma figura assustadora. Um homem com roupas esfarrapadas feitas de saco, com um capuz que cobre uma máscara igualmente aterradora. Com uma voz familiar ele diz: boa noite, professor. Jonathan? Perguntou Patrício. Jonathan, com um olhar penetrante, diz: não. O Jonathan ficou lá no laboratório. Aqui está apenas um sinforoso. Acuado, Patrício pergunta: o espantalho da faculdade? O boneco foi apenas a inspiração que deu vida ao meu propósito, disse Jonathan.
Do que você tá falando? Perguntou Patrício. Andando calmamente, Sinforoso começa a relatar. Eu nasci numa família disfuncional. Meu pai engravidou a minha mãe e desapareceu. Minha bisavó realizou meu parto enquanto minha avó xingava minha mãe das piores coisas possíveis. Quando eu nasci, ela disse que eu devia ser morto e esquecido. Mas a minha bisavó a impediu e me levou para morar com ela. Mas ela não me adotou por amor. Ela me detestava igual a filha dela. Ela me criou como um empregado da fazenda onde ela morava. Ou pior, como um escravo. Me deu roupa, comida, uma casa. Mas sempre me batia e me deixava sem comer sempre que ela julgava necessário. Mas o pior de tudo eram as várias horas que eu tinha que trabalhar sozinho naquele enorme milharal. Ela era sádica e meu sofrimento era o prazer da vida dela. Ela me colocou numa escola perto da fazenda. Lá os outros alunos zombavam de mim. Eles diziam que eu era magro e estranho. Me chamavam de espantalho. Me batiam sem motivo. Mesmo quando eu estava apenas lendo livros debaixo da árvore do pátio. Por falar em livros, minha avó odiava que eu lesse qualquer coisa. Ela dizia que os únicos livros que podiam ser lidos eram os da escola e a Bíblia. O engraçado é que nem mesmo aquela miserável lia. Para ela todo o resto era coisa dos demônios. E quando encontrou um livro do Dom Quixote escondido embaixo da minha cama, ela me levou até a capela da fazenda, me trancou lá e me mandou rezar durante toda a noite pedindo perdão. Eu chorei muito. O lugar estava escuro. E eu, apavorado. Mas tudo piorou quando eles chegaram. Patrício, sinceramente tocado pela história, pergunta, quando quem chegou? Sinforoso solta uma pequena risada e diz, os corvos. Eles estavam enfurecidos e voaram em minha direção me atacando com os bicos e garras. Eu não entendia o porquê deles terem me atacado sem motivo, até que no dia seguinte eu vi minha bisavó preparar uma fórmula com feromonil de aves, sangue de rato e outras químicas. Ouvi ela dizer que sempre que eu tivesse que cumprir algum castigo na capela ela passaria aquilo nas minhas roupas. Foi ali que eu percebi o poder do medo. O medo é capaz de controlar as pessoas. E qualquer um poderia usar isso em benefício próprio. Naquele dia eu entrei na biblioteca do casarão e encontrei alguns livros de química. Foi então que descobri também o poder da ciência. Era com ela que eu conseguiria um dia controlar e manipular o medo. E esse dia chegou. Patrício boquiaberto diz, você sempre foi meu melhor aluno. Você era como meu irmão mais novo. Trabalhar ao seu lado foi um sonho realizado. Você não enxerga o que está fazendo? Você não se arrepende de nada do que fez? Pensou naquilo que eu te disse? Sim, professor. Pensei muito e agora consigo ver que sua inveja foi maior do que o seu carinho por mim, disse Sinforoso. O quê? Inveja? Como assim? Perguntou Patrício. Ao invés de ficar do meu lado, o senhor ameaçou me entregar à polícia. Acabar com a minha carreira. Acabar com o meu sonho. Assim poderia ficar com a fórmula da toxina para si, disse Sinforoso aproximando-se de Patrício. Você tá louco? Se essa fórmula chegasse em minha mão, a primeira coisa que eu faria é jogá-la no fogo, respondeu Patrício. Sinforoso ri alto e diz, você pensa que me engana? Você jogaria no fogo uma mina de ouro como essa? Eu não nasci ontem. Mas não se preocupe. Te darei a fórmula. Não da maneira convencional, mas espero que receba com carinho. Então Sinforoso joga no rosto de Patrício uma dose concentrada do gás do medo. Patrício grita. Cai ao chão vendo um leão enorme invadir o local e saltar sobre ele. Em um restaurante luxuoso, Chaves entra ao lado de Patty. Ele tenta interpretar um personagem de playboy milionário. Ele tenta mostrar para Patty que sabe curtir a vida. Pede os pratos mais caros. Pede músicas dedicadas a ela aos músicos, e quase que distribui dinheiro aos funcionários do local. Patty está visivelmente desconfortável com aquilo. Ao final do jantar, Chaves chama o garçom. Com licença, cavalheiro,
Você poderia chamar o dono do estabelecimento, disse ele. Algum problema, Chaves? Perguntou Patty. Não, querida. Está tudo bem, respondeu Chaves. Quando o proprietário chega ao local pergunta, pois não, Sr. Wayne? Algum problema? Chaves puxa um cheque em branco do bolso do terno e diz, qual é o preço desse restaurante? Senhor, não me leve a mal, mas o lugar não está à venda, disse o homem. Não se acanhe. Pode pedir no valor que quiser, respondeu Chaves com um sorriso leve. Quer saber? Já chega, disse Patty se levantando irritada. Não. Patty. Espera, disse Chaves indo atrás dela. Patty. Espera aí, disse ele ao conseguir alcançá-la na porta do restaurante. Patty com um olhar ferido pergunta, então é isso que você faz quando some? É isso que você se tornou? Chaves, envergonhado diz, Patty. Isso não é o que parece. Isso aqui não sou eu. Não tem nada a ver comigo. Você não é o que você diz. Você não é o que você pensa. Você é o que você faz, disse ela com os olhos marejados. Ela se retira. Chaves fica ali, sozinho, pensativo. A expressão de Patty o destrói por dentro. No beco onde aconteceu o primeiro ataque, o Wingboy tenta encontrar qualquer coisa que possa levá-los ao responsável pelos ataques. Como é que se encontra resquício de algo que evapora? Os bandidos dessa cidade estão usando armas muito complicadas para atacar as pessoas, dizia ele enquanto procurava pistas, até que no canto de um muro ele vê um pouco de palha. Posso não ser o mais inteligente do mundo, mas acho que isso não deveria estar aqui, disse ele colocando as evidências no bolso. No dia seguinte, Chaves e Kiko estão no laboratório da Wayne Enterprises onde o professor Girafales faz análises sobre a palha encontrada por Kiko na cena do crime. Kiko se aproxima de Chaves discretamente e pergunta, e aí? Como foi o encontro ontem? Péssimo, disse Chaves cortando o assunto. O professor se levanta do computador com o relatório e diz, não sei como vocês conseguiram isso, mas essa palha é bem antiga. Mais especificamente de 1986. Sem dúvidas é do milho cultivado em Culiacán, Sinaloa. Espantado, Kiko pergunta, como isso veio parar aqui em Gotham? Não faço ideia, mas agora já sabemos que nosso universitário problemático é de Culiacán, respondeu Chaves. À noite, Chaves e Kiko voam com o jatinho particular dos Wayne até a fazenda de milho mais antiga de Culiacán. O local está abandonado. O milharal está tomado por plantas nativas. Kiko olha para o velho espantalho no meio do milharal, com medo. Tem certeza que é aqui mesmo o lugar? Perguntou ele a Chaves. Absoluta. Culiacán é conhecida pela produção de milho. Mas a única fazenda que estava ativa em 1986 era essa, respondeu Chaves determinado. Eles vão até o casarão e reviram o local atrás de algo que pudesse levá-los ao responsável pelos ataques. Documentos velhos de gente que nem tá mais viva e livros comidos por ratos. É só o que tem aqui, disse Kiko frustrado. Não acredito que viemos tão longe para voltar para casa de mãos vazias, disse Chaves. Kiko vai até o quadro de uma mulher pendurado na parede e diz, por trás desses quadros sempre tem um cofre. Já vi isso nos filmes. Chaves o olha com incredulidade, mas diz, não custa tentar. Eles retiram a pintura e por trás dela estava um cofre preso à parede. Kiko estava certo. Pode me chamar de Sherlock, disse Kiko. Eles abrem o cofre. Dentro eles encontram joias, mais documentos, um revólver e um diário. Doroteia Calvírio. Deve ser a mulher da pintura, disse Chaves ao ler a capa do diário. Já ouvi esse sobrenome antes, disse Kiko. Com o olhar focado no diário, Chaves diz, vamos para casa. Sinto que já achamos o que estávamos procurando.